Já está gravando, eu estou gravando a, a live de hoje das mulheres essênias, da linhagem, né, que levaram o conhecimento a Jesus. Sim, tudo que ele aprendeu com essas mulheres, com essas 4 mulheres. Elas foram importantíssimas na vida dela. Teve outras. Eu vou falar sobre as 2 Marias, que são irmãs do Lázaro, também foram, mas elas não transmitiram conhecimento a eles. Elas foram muito prestativas, seguiram a lei deles, acompanhavam de tudo, mas essas não. Essas levaram o conhecimento, desde a avó e a mãe, que criaram junto com a prima, que foi a Isabel, que é a mãe de São João Batista. Então, as mulheres essênias desempenharam um papel espiritual comunitário profundo dentro das antigas comunidades essênias, especialmente nos centros mais pacíficos devocionais, como os de Nazaré, porque Jesus é de Nazaré, e o Monte Carmelo. Então, ali, os essênios, as mulheres essênias, todas elas seguiam tudo que era dos essênios, certo? E os essênios, o que eles seguiam? Eles seguiam tudo que veio de Enoque. Eles eram bem firmes nos ensinamentos de Enoque. E deles foram seguindo, ficou também, hoje o Enoque é muito forte na Etiópia, né? Mas também foi com os templários, e também foi, Maria Madalena levou, onde teve os cátaros, né? Para chegar até nós. Então, os essênios se concentravam, os ensinos dos essênios se concentravam mais nos homens, mas as mulheres eram muito importantes, tanto nas tradições orais, quanto nos estudos esotéricos apócrifos, de que as mulheres tinham a presença ativa e sagrada em certas ramificações essênias, especialmente naquelas ligadas à linhagem mística e à cura. Elas eram muito importantes para isso, principalmente para a cura. Quem eram as mulheres essênias? As mulheres essênias faziam parte de uma comunidade espiritual que valorizava a pureza, o silêncio interior, o jejum, a meditação, o serviço ao próximo. Sim, eles eram uma comunidade. O serviço ao próximo e o contato com os reinos angélicos. Isso quer dizer o quê? Que hoje são os seres estelares, certo? Em muitas tradições, elas eram chamadas irmãs de luz, filhas da Mãe Divina, sacerdotisas da terra, guardadoras do fogo sagrado. Esse era o mais que elas eram chamadas. As guardadoras do fogo sagrado. Sim, todo o ensinamento que Moisés passou, que Enoque compilou e que levaram. Então, muitos dos judeus não seguem muito o Enoque, mas eles, sim, eles seguiam o Enoque. Todo o ensinamento, eles guardavam todo o ensinamento de Enoque. Por isso que chegou à Terra agora. Chegou de novo os ensinamentos de Enoque. Saiu por causa de Qumran, onde foi achado os apócrifos dos essênios, certo? Em Qumran. Elas formavam uma linhagem feminina que se dedicava a preservar a sabedoria da deusa, o conhecimento da cura natural, da energia dos elementos e do nascimento sagrado. As funções e saberes das mulheres essênias. Quais eram? A cura, a medicina natural. Elas entendiam muito sobre isso. Muito. Os banhos. Tanto que eu contei no outro, que tem uns lugares, existe até hoje em Israel, onde a purificação. Então, todos faziam a purificação. E tinha um lado que era das mulheres, quando as mulheres tinham criança, pós-parto, também elas entravam naquela água para se purificar, que era que nem uma piscina grande, e também toda vez que tinha a menstruação.
Então, não era um caos como hoje. Não se fala, é difícil, né? As pessoas têm vergonha um pouco, menstruação, não sei o quê, não sei. Não, naquela época não tinha nada disso. Era para se purificar, acabou. Ali era uma descarga da mulher, mas não que a tornava impura, não, mas ela se limpava daquela energia que estava saindo dela, certo? Elas utilizavam ervas dos banhos de purificação, toques energéticos, elas tinham já isso, para curar o corpo e a alma, igualzinho ao reiki, só que não tinha o nome de reiki, era toques energéticos. São consideradas as precursoras das práticas como aromaterapia, vem delas, a fitoterapia vem delas, o reiki ancestral, eram elas que faziam. Entendeu? O Mikao Usui recebeu de novo essa mensagem, certo? Mas mas já existia, só que não era o nome de reiki, era a imposição das mãos, certo? Então, a educação das crianças e a formação espiritual era serviço delas. As mulheres mais sábias eram responsáveis por ensinar os jovens o caminho da virtude, da contemplação e de serviço. Os ritos femininos e mistérios da lua. Então, guardavam ciclos da lua, realizavam cerimônias de purificação e fertilização, protegiam o saber ancestral feminino. Por isso que se fala muito da lua. A lua interfere no parto. São 9 luas, que é o ciclo certinho da mulher, né, da gestação. Então, tudo é dessa época. Porque é dessa época e um pouco antes que veio o sagrado feminino. Elas é que trouxeram tudo isso, os oráculos e as visões. Eram mulheres muito sábias. Algumas mulheres essênias eram oraculistas. Elas faziam leitura nos oráculos, ligadas à intuição, aos sonhos e à comunicação com os mundos sutis. Olha para você ver como que é a filosofia essênia. Exemplos de mulheres essênias notáveis. Uma das mais notáveis, Santa Ana, que nós vamos falar dela hoje. A avó de Jesus, segundo as tradições esotéricas, a Santa Ana foi uma iniciada essênia, ela fazia parte das mulheres sagradas do Monte Carmelo, e recebeu visões e profecias sobre o nascimento da Virgem Maria, porque ela era uma senhora velha. Ela já não ia ter bebê, né? Então, mas ela recebeu. Maria, mãe de Jesus, também é outra essênia de muito valor. Muitos textos afirmam que Maria foi criada em um templo essênio por mulheres consagradas, onde aprendeu a meditar, curar e se manter em pureza. Então, toda essa cura que ela traz, tudo isso, tudo bem que a Igreja Católica tirou, mas ela era isso, certo? Ela era uma mulher que via oráculos e que meditava e que curava e para manter a pureza da pessoa. Isabel, prima de Maria. Isabel, a prima de Maria e mãe de João Batista, simboliza a esperança, a preparação. Em seu ventre gestou aquele que anunciaria o caminho do Senhor, de Cristo. Viver em perfeita sintonia com os desígnios divinos. Essa foi muito importante. A Isabel, a prima de Maria. Maria Madalena. Maria Madalena, em visões gnósticas, esotéricas, Maria Madalena também é retratada como uma essênia iniciada. Ela nasceu na Grécia, mas ela foi criada pelos essênios também. Ela recebeu todo o conhecimento dos essênios. Iniciada nos mistérios sagrados de cura do feminino. Sua missão seria restaurar o equilíbrio entre o sagrado masculino e o sagrado feminino. Essa era a missão dela na Terra, certo? O equilíbrio entre o sagrado masculino e o sagrado feminino. E ela fez.
porque ela levou o sagrado feminino e ela acompanhou o sagrado masculino, que foi Jesus, certo? O legado espiritual das mulheres essênias. As mulheres essênias nos deixam um legado de serviço compassivo, a conexão com a Mãe Divina, alinhamento com os ciclos da natureza, a sabedoria do silêncio, principalmente, limpar a mente, tirar tudo que é negativo, trazer tudo em foco para o uno, porque os essênios tinham essa filosofia, eles seguiram, mas muito firme, todos somos um, os essênios. Então, eles tinham essa sabedoria do silêncio, a oração e da luz interior. A luz interior, entendeu? As mulheres essênias traziam esse conhecimento. E é desse conhecimento que veio o sagrado feminino. Esse conhecimento começa a ressurgir hoje, através do movimento do feminino sagrado, das práticas de cura com a natureza, das linhagens de luz que honram as mães da humanidade. Então, a sabedoria do silêncio, a oração e da luz interior, é a sabedoria do silêncio. O que é isso? Vamos lá. O silêncio é mais do que a ausência das palavras. O silêncio, ele é o espaço sagrado, onde a alma pode repousar e se escutar. Então, silenciar não é só ficar quietinho. Não. É o espaço sagrado onde a alma repousa e vai se escutar. Você escuta a si próprio. Então, esse trabalho veio delas. Elas foram ensinadas a fazer isso. No silêncio, aprendemos a ouvir a voz suave do espírito, que não grita, mas sussurra no íntimo do coração. A segunda voz que nós temos. Sempre a gente tem uma vozinha. Sempre tem. Todo ser humano tem uma voz interior. E elas ensinavam isso, esse silêncio, de você ouvir a você própria. A sabedoria da oração. A oração é o fio invisível que nos conecta com o divino. Sim, mas é uma oração de conversar com o Criador. Não é uma ladainha. Ninguém tem que seguir uma meta só, não. Fale o que o seu coração está querendo dizer. Isso é a oração verdadeira. A oração verdadeira vem do seu coração, do seu íntimo, da sua alma. Certo? Então, ela não precisava, a oração não precisa ser longa e nem adornada de coisa, mas verdadeira, nascida da essência. É no diálogo com Deus que nossa força se renova. Certo? Então, lembre-se bem que Maria fala sempre isso. Jesus também, tu podes fazer muito mais que eu. Então, vejam bem, aqui eu estou trazendo tudo isso de volta, certo? Então, a sabedoria da luz interior, o que significa isso? Dentro de cada ser habita uma chama eterna. Essa luz é guia, cura e verdade. Quando nos voltamos para dentro, descobrimos que não estamos perdidos. Já carregamos o caminho. A luz interior nos recorda que somos centelhas do amor que tudo sustenta. Silêncio, oração e luz interior formam um triângulo sagrado. Quando cultivamos o silêncio, a oração floresce. Quando nos entregamos à oração e à luz interior, ela se expande, certo? Então, quando a luz interior brilha, que é a alma falando, nos tornamos faróis de paz e amor no mundo. Então, quando a gente fala assim, você tem que ter fé, você tem que acreditar, daí você sabe, e é uma verdade. Quando você se volta para o seu interior, e você vê esse farol, essa luz interior que brilha, esse farol traz amor, paz para você e para o mundo. Então, a vida de Santana, mãe da Virgem Maria e avó de Jesus Cristo, é conhecida como a mãe, a mãe e a avó
E seu nome significa graça. Ana significa graça. E sua história ecoa como um símbolo de fé, esperança e perseverança. Então, Santa Ana, mas pôs o nome de Santa Ana por causa da Igreja Católica. Então, nós não estamos aqui falando de religiosidade, nada. Nós estamos falando aqui de uma filosofia maravilhosa, a filosofia essênia, que trouxe os ensinamentos para Jesus. Jesus, o Cristo, que não foi dessa religião, e não foi dessa, não foi dessa, não foi dessa. Ele é do mundo. Ele trouxe o Cristo para todos os seres. Certo? Então, é isso que nós estamos estudando. Então, o nome de Ana, por isso que eu vou falar Ana, não vou falar santa, que eu não tenho nada com santa, nós estamos estudando teologia, junto com Cabala, com a misticidade, com a verdade da época até, certo? Mas que muito foi cortado, óbvio, né? Então, seu nome significa graça, e sua história ecoa como um símbolo de fé, esperança e perseverança. Embora os evangelhos canônicos não tragam detalhes sobre a vida dela, os escritos apócrifos têm muito. E aí a tradição da igreja nos revela seu papel essencial na preparação do caminho para o Salvador. Porque ela foi a mãe da mãe do Criador. Então, vamos lá ver umas curiosidades para o devocional. Como nós devemos ter essa devoção, esse entendimento do nome Ana, que significa graça, e que ela representa a perseverança. Ela trouxe isso como ensinamento. A Ana é venerada como padroeira das avós, mães, mulheres grávidas, famílias e educadores, os professores, os mestres. O nome Sainte Anne de Beaupré, que é em francês, não, em Beaupré é francês, isso, é no Canadá, tornou-se um santuário, um dos mais visitados. O Canadá, o ícone de devoção é a Ana, a Santa Ana. Olha que interessante, no Canadá. Então, no Canadá tem um santuário que é um dos mais visitados, conhecido por seus milagres de cura. Segundo a tradição, Santa Ana e São Joaquim, então, a Ana e o Joaquim, conceberam Maria após muitos anos de oração, sofrimento por não conseguirem ter filhos, uma verdadeira história de fé e perseverança. Ela ficava orando horas, pedindo ao Criador para ser mãe. Sim, foi uma história de fé e perseverança entre ela e Joaquim, o marido. Então, vamos fazer uma reflexão pessoal. Como posso cultivar a esperança e a paciência seguindo o exemplo da Ana, da Santa Ana? A Ana, que é a avó de Jesus, deixa eu pegar o que caiu aqui, ela ficava em oração, assim, muito tempo, por causa que ela queria muito ser mãe, e ela não conseguia de jeito nenhum. Então, tanto ela como São Joaquim tinham essa sabedoria, essa perseverança, essa fé, para vir um dia a ter essa criança. E ela chegou. Ela chegou com todas essas orações, essa luz interior, com tudo isso, ela guiando tudo isso, ela fazendo silêncio, ela ajudando muito, muito, muito todas as pessoas. O que ela conseguiu? Ela conseguiu ser mãe. Já velhinha, maneira de dizer, já mais madura, certo? Então, aqui, após muitos anos de oração e sofrimento por não conseguirem
Ai, cara, por não conseguirem, cai, né, aqui cai, por não conseguirem ter filhos, mas eles conseguiram, sim. A, a, ela veio, ela pediu, ela fez um apelo muito grande para conceber o filho, abençoar as famílias. Então, a Santa Ana, ela é muito importante nesse ponto de perseverança, porque ela conseguiu já bem mais velha mesmo. Quando eu peguei a oração dela, que ainda não é isso que eu quero falar. Então, como eu falei, no Canadá, ela é o ícone. Todo mundo, eu trouxe até a foto dela para vocês aí, e onde eles fazem a festa de São Joaquim, a festa de Ana, a novena. Trouxe a novena para vocês, que é belíssima. Todo mundo tem que ter isso, que é muito bonito. Então, a Ana, ela é o ícone, né, como eu falei para vocês. Então, a veneração, existem muitas igrejas que fazem essa veneração. E como e onde Ana é venerada ao redor do mundo? Em muitos lugares, principalmente no Canadá. Mas, como eu estava falando, ela conseguiu ter a Maria. O dia que a gente comemora o dia de Ana é dia 26 de julho. Portanto, que eu ia fazer esse curso, essas lives dia 26 de julho, mas daí passou. Então, vejam bem, quem mais falou de Ana foi Tiago. Então, ele trouxe muita coisa dela sobre a importância dela. Então, a tradição que Ana e Joaquim foram fundamentais na formação espiritual de Maria, preparando-a para o papel único que ela iria desempenhar na história da salvação. A devoção de Ana como mãe, foi assim ímpar. Ela trouxe muita coisa de conhecimento para Maria. Ela moldou. Ali começou o cristianismo, certo? Então, a Santa Ana, embora não mencionada nas escrituras canônicas, muito pouco ela é focada na Bíblia. Por quê? Porque você sabe que teve um interesse muito grande em ter só mais os ícones que eram importantes. A Santa Ana, ela já tinha morrido, então, mas a narrativa principal da vida da Santa Ana é uma história de fé, de amor, perseverança. Sua concepção milagrosa é a união com São Joaquim, não apenas dando origem à mãe de Jesus, mas também estabelecendo o modelo de maternidade e espiritualidade que continua a inspirar fiéis até hoje. A vida de Santa Ana é celebrada como um testemunho de poder, de oração e da graça divina. Por isso que o nome dela é Graça, certo? Então, Santa Ana, na tradição da Bíblia, não tem muita coisa que traga essa tradição dela. Mas, junto com os essênios, tem. Então, tem a oração dela, tem uma série de coisas que lá no Canadá eles usam tudo isso. Então, vamos lá agora falar na celebração das igrejas ortodoxas também é usado muita coisa de Santa Ana. Então, as celebrações regionais em Quebec, principalmente a Basílica de Santa Ana, que é maravilhosa, vocês vão ver a foto aí, é lindíssima, muito bonita. Eu trouxe tanto a de Quebec para vocês, como também eu trouxe a de Israel, que lá em Israel também tem uma igreja
da Santa Ana, certo? Então, nós vamos lá agora para a novena. A novena dela é muito importante, a figura dela é muito importante. Os fiéis frequentemente recorrem a Santa Ana em busca de conforto, orientação e apoio nas diversas situações que enfrentam. A figura da Ana, com sua rica história e legado, oferece um profundo sentido de conexão com a espiritualidade cristã. Incorporar essa figura de Santa Ana, com sua rica história e legado, oferece um profundo sentido de conexão com a espiritualidade. Sim, incorporar essas orações que eu trouxe para vocês. Porque todas essas lives formam um e-book das 4 mulheres, né? Então, essas orações que eu trouxe aqui vão proporcionar a todos vocês uma maneira prática e significativa de se aproximar dessa espiritualidade feminina. E no dia de hoje, é o sagrado feminino. Começou lá atrás. Veio antes até de Ana. A Ana perseverou e guardou isso junto com os essênios. E os judeus não. Para os judeus, Ana não, acho que nem existe. Bom, Cristo, Jesus, ele não é o Salvador, ele era um profeta só para os judeus, certo? Então, permitindo, assim, que ela se torne uma fonte de inspiração e força em nossas vidas. Então, nós temos 9 dias que nós podemos lembrar de Santa Ana, certo? Ana, a mãe de Maria, eu bato aqui e sai do lugar. Oh, meu Deus, não deu para imprimir, né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui de novo. Estou voltando para pegar, porque são muitas páginas, então, mas eu chego. Então, nós vamos fazer, são 9 dias que a gente tem para preservar essa feminilidade em nós, certo? Então, vamos lá, que eu tenho a foto aqui, então fica fácil para mim achar ela. É como se fosse uma novena, é chamado até como a novena de Santa Ana mesmo, de Ana. Então, a vida dela, eu vou pegar aqui, porque eu quero falar sobre isso, e depois eu já passo para outra coisa. Ah, não, já passei. Então, aqui a vida dela, isso mesmo, ela foi muito venerada. Segundo as tradições, a Ana era casada com Joaquim, um homem justo e piedoso. Juntos viviam uma vida de oração e esperança, apesar de não ter filho. Mas tiveram, sim, tiveram a futura mãe do Messias. Esse nascimento foi considerado milagroso, fruto de uma promessa divina, colocando Ana como símbolo da fé inabalável, da maternidade sagrada e da continuidade da linhagem de luz. Ana representa a sabedoria das gerações, a força feminina madura e a ancestralidade espiritual. Como ela foi a avó de Jesus, ela é vista por muitos como a total guardiã do mistério da encarnação. Ela é isso. E como aquela que ajudou a preparar Maria em sua infância para a sua missão divina. Na espiritualidade, Ana é honrada como uma mestra silenciosa da devoção, da paciência, do amor familiar. Em muitas tradições, ela é invocada como protetora das mães, das avós, das mulheres que desejam conceber, principalmente. Sua presença é doce, firme, profundamente conectada à energia do útero sagrado e da linhagem feminina espiritual. A nós, mulheres,
Ao nos conectarmos com Ana, abrimos nosso coração à sabedoria que vieram antes de nós. Sentimos o amor do calor familiar, que atravessa gerações e nos fortalece. Ana nos ensina a confiar o tempo divino e a cultivar a esperança, mesmo nos períodos aparentemente de esterilidade espiritual. Então, ela é a guardiã da família também, certo? Embora não seja mencionada, como eu disse na Bíblia, é pouco, mas ela é mencionada no Evangelho de Tiago, certo? De Tiago, irmão de São João Batista. E tem o Tiago menor, que é o mais novinho. Então, tem 2 Tiago que são apóstolos, certo? Segundo essas tradições, a Ana era casada com Joaquim, né, como eu falei. Foi somente após de muitos anos que ela conseguiu gerar a Maria, a futura mãe do Messias. Esse nascimento foi considerado, assim, extremamente milagroso na época e é até hoje. E como avós, né, tanto ela como Joaquim, ela é vista como muito como a guardiã do mistério da encarnação. E como aquela que ajudou a preparar a Maria para ser a mãe do Messias. Ela é invocada como protetora das mães, das avós e das mulheres que querem conceber. Certo. Santa Ana é uma figura venerada na tradição cristã, conhecida como a mãe da Virgem Maria e a avó de Jesus Cristo. Presta atenção, onde que você viu? Eu fui católica a vida inteira, meus pais foram. Eu nem sabia que tinha a Santa Ana. Eu nem sabia que existia Santa Ana. Ana. Ninguém nunca perguntou. Ninguém nunca pergunta quem é a mãe de Maria. Quem é o pai de Maria? Interessante isso. E é a Ana e o Joaquim. Então, o que ela trouxe? A sua importância estende por várias razões. A maternidade sagrada há 2000 anos. Como a mãe de Maria, Santa Ana desempenha um papel crucial na história da salvação, junto com Jesus e Maria. Através de Maria, deu à luz, a filha dela deu à luz a Jesus o Cristo. Sua maternidade é vista como exemplo de amor, cuidado e dedicação. Modelo de fé, sim, esperança. Sua história é marcada por um forte desejo de ser mãe. E, segundo a tradição, ela e o seu marido, Joaquim, enfrentaram essa infertilidade por muitos e muitos tempos. Então, intercessora. Mesmo na Igreja Católica, que ninguém quase nunca fala, mas ela é intercessora poderosa. Muitas pessoas recorrem a ela em busca de orientação, especialmente em questões relacionadas à maternidade, à família e educação. Então, as professoras também. Ela é o ícone das professoras. O culto e devoção. Santa Ana é celebrada em várias festividades ao redor do mundo. E o dia principal dela é 26 de julho, quando a Igreja Católica a homenageia. Mas nunca vimos essa homenagem. Sinceridade para você. Eu nunca ouvi falar que tinha. Bom, igreja capela e capelas dedicadas a ela são encontradas em diversas culturas. Sua popularidade e a devoção que suscita entre os fiéis. A espiritualidade dela também é muito importante, porque ela representa a força e a sabedoria das mulheres na transmissão da fé e na formação das futuras gerações. Então, ela ocupa um lugar significativo na nossa espiritualidade. Sim, porque ela reflete o amor maternal, a importância da família e da vida espiritual. A história da Ana, e junto com os essênios, o que eles ensinaram? Ela foi uma grande. Aliás, ela hoje ela está junto com Rovena, com a mestra Nada, Maria Madalena, e com a In. Ela faz parte do raio rosa e do rubi dourado.
Então, na fraternidade branca, ela é considerada a grande sacerdotisa, certo? Ela foi ascensionada pela fraternidade branca. Então, ela faz parte do raio rosa do amor incondicional e também junto com a Maria Madalena, Jesus Cristo, e Maria, né? Lá no raio rubi dourado, certo? Nas escrituras canônicas, ela é rica nas tradições, mas como os essênios, ela existiu muito tempo no segundo templo, porque foi destruído o primeiro templo. Ela, no segundo templo, ela chegou até a trabalhar, a ensinar nesse segundo templo. A origem de Santa Ana também é conhecida e venerada, porque ela é a mãe de Maria e a avó de Jesus. Mas qual é as fontes bíblicas dela? Então, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o nome da mãe de Maria não é mencionado. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não existe absolutamente nada sobre a Ana. A figura da Ana surge pelos essênios nos textos apócrifos, especialmente também no Evangelho de Tiago, no século II, onde ela é apresentada como a esposa de Joaquim. Então, daí vem a história dela, né? Que é o casal, que um anjo anunciou que teria uma filha abençoada, Maria ela foi escolhida para ser a mãe do Messias, ela ia ter a filha que ia ser escolhida mãe de Messias. Então, daí, ela foi, desde que ela foi, que nasceu Maria, que ela educou a Maria, ela é considerada uma mulher muito sábia e muito importante. A sua festa litúrgica é no dia 26 de junho, junto com São Joaquim, em muitas tradições. Na espiritualidade popular, a Ana representa a transmissão da fé, da tradição, sendo vista como a raiz humana que prepara o nascimento do Cristo. Foi ela que, junto com Maria, que educaram o Cristo. Ele foi educado pela avó e pela mãe. Frequentemente representada ensinando Maria a ler as escrituras, ela que ensinou Maria a ler as escrituras, simbolizando a educação espiritual que preparou Maria para a sua missão. Em algumas tradições, em tríptico, como Maria e o menino... tem a tríplice, né? Que é a Maria, o menino, a Ana, a Maria e o menino Jesus, formando a Santa Ana Trina, avó, mãe e neto. Mas não na Igreja Católica. Isso daí está na história, na história dela, na teologia mesmo. Em resumo, a Santa Ana é honrada, tem a perseverança, a maternidade abençoada, o casamento é visto como um símbolo de união, a sua história é uma preparação à Virgem Maria. Na mística, a parte mística esotérica, algumas correntes acreditam que almas elevadas, como Santa Ana, podem ter tido outras manifestações ou encarnações em épocas diferentes. Então, ligadas à pureza, à maternidade sagrada, à linhagem espiritual e à preparação de grandes avatares. Entre hipóteses levantadas as tradições místicas não reconhecidas oficialmente pela Igreja, óbvio, que a Santa Ana teria ligação com antigas sacerdotisas, como eu acabei de falar, do divino feminino, preservando a pureza da linhagem para a vinda de Cristo. Em algumas linhas de estudos gnóstico e cabalístico, é associada à energia da Mãe Universal, uma encarnação do aspecto de Shekinah, a presença divina feminina, certo? É como se fosse a alma feminina, ela, Shekinah. Em correntes ligadas aos essênios, é vista como a iniciada, a guardiã do mistério, ela que guardava todos os mistérios, ligada às antigas mães sacerdotisas de Israel. Então, assim podemos dizer que, na tradição oficial, a Ana
não possui registro de outras encarnações. Na espiritualidade esotérica, ela é compreendida como uma alma elevada que já teria servido de diferentes eras como guardiã da linhagem de luz, sempre vinculada à preparação de grandes missões espirituais. Sempre. Todas as missões espirituais muito importantes que a Terra teve, a Ana esteve presente como sacerdotisa. Na visão da Fraternidade Branca, os estudos esotéricos e místicos, especialmente círculos ligados à tradição da Fraternidade Branca, Santa Ana é citada diretamente como mestre ascensionado, com um retiro espiritual específico, porém, sua energia arquétipica é associada a manifestações do sagrado feminino, e muitos estudiosos a relacionam a algumas hierarquias de luz. A mestra Nada, chamada Rosa, do amor divino do serviço da humanidade, como guardiã do coração, compassivo, muitos associam que ela é a Santa Ana e esse mesmo raio de amor e serviço. Não, ela não é. A mestra Nada é Maria Madalena. Ela está junto no mesmo raio. Mãe Maria, que é a sua própria filha, já reconhecida como ser ascensionada, do show do raio verde e da cura, guarda a linhagem espiritual de Ana, de modo que Santa Ana também é vista como parte desse campo de cura e pureza. Então, ela faz parte do rosa, junto com a mestra Nada, que é a rubi dourada, e o verde junto com a Maria, certo? O aspecto materno da chama rosa, que vem a Rovena, é percebida como um reflexo do cuidado da Mãe Divina, atuando em conjunto com a mestra Nada, Kuan Yin, Mãe Maria, formando uma linha de guardiãs da energia maternal cósmica. Ela é a mãe das mães cósmicas. Portanto, a Fraternidade Branca, podemos compreender a Santa Ana como uma alma iluminada, que atuou como guardiã na linhagem crística, representada arquetipicamente no campo dos seres do raio rosa, especialmente ligada à energia da mestra Nada e também em ressonância com a presença de Mãe Maria. Seu campo vibracional transmite acolhimento, preparação espiritual, proteção familiar e sustentação da Mãe Universal. Ela é a Mãe Universal. Mensagem inspirada. Santa Ana, avó de Jesus, essa é uma mensagem que foi deixada pela Fraternidade Branca. Santa Ana, avó de Jesus, guarda em si a chama da preparação, o ventre que protege, o coração que sustenta. Sua presença se reflete hoje na Fraternidade Branca como luz do amor que prepara o caminho do Cristo em cada coração humano. Está na apostila de vocês. Os essênios eram judeus que existiam no século II antes de Cristo. Antes de Cristo. Eles eram conhecidos por sua vida comunitária, eles eram muito rigorosos, a interpretação rigorosa da lei judaica, eles seguiam muito firme, eles eram uma comunidade, um ajudava o outro. Acredita-se que eles tenham vivido na proximidade do Mar Morto, e alguns estudiosos sugerem que a comunidade de Qumran, famosa por ser o manuscrito do Mar Morto, está a esse grupo. Qual a possível conexão de Santa Ana? Embora não haja menções diretas nos textos canônicos sobre a relação de Santa Ana com os essênios, algumas tradições sugerem que ela poderia ter sido influenciada por esse grupo, sim, ou por suas práticas religiosas. Então, ela foi ligada aos essênios pelas práticas religiosas. Ela foi a guardiã do mistério. Os essênios enfatizavam a pureza, a oração e a expectativa de um Messias. Então, os essênios é a parte judaica que aceitou Jesus como Cristo. Então, a expectativa de um Messias. A característica que podem ser vistas na educação, na formação de Maria.
A educação de Maria afirma que a Santa Ana, em sua dedicação e fé, teria ensinado a Maria valores espirituais e as práticas religiosas que ela herdou. Isso poderia incluir influências que refletissem uma espiritualidade contemplativa, ascética, como a dos essênios, que buscavam uma vida em comunhão com Deus e em preparação para a vinda do Messias. Os essênios, eles existiram para a preparação da vinda do Messias. A reflexão sobre essa tradição. A conexão entre Santa Ana e os essênios pode ser uma forma de entender como as várias correntes de pensamento e práticas religiosas que se entrelaçam na época. Santa Ana, figura materna, representa a transmissão de valores espirituais que moldou a vida de Maria, da Virgem Maria, e, consequentemente, toda a narrativa cristã. Porque ser cristão não quer dizer que você só é católico, não. O cristianismo é o todo, certo? Não pertence só à religião católica, ou a essa, ou aquela. Não. Cristo pertence ao mundo. Ele veio para nos salvar. Não foi para salvar uma religião. E nem para ser ícone de uma religião. Ele veio para ser o ícone de um povo, dos seres que habitam aqui. Certo? Então, ela foi a narrativa da vinda do Cristo. Então, ela pertence à vida do Cristo, ela pertence à vida cristã. Eu não sei por que não falam dela, porque ela foi o começo. Embora a relação de Santa Ana e os essênios não seja documentada, mas na prática religiosa, na época, ela tem uma profunda influência no desenvolvimento da era cristã. A história de Santa Ana, portanto, não é apenas narrativa maternidade, também uma reflexão sobre a espiritualidade e a religiosidade do seu tempo. A conexão com a Santa Ana e São Joaquim foi a devoção. Então, todo mundo, naquela época, a infertilidade era vista como uma desgraça, e muitos consideravam que a mulher sem filhos era menos favorecida por Deus. Então, por isso que eles lutaram muito e conseguiram ter a Maria. Então, eles educaram Maria nessa religiosidade, ela trouxe toda a veneração, e muitos países e muitos lugares da Terra veneram a Santa Ana com igrejas e capelas. Ao redor do mundo tem muitas. E esses lugares são centros de devoção, onde fiéis se reúnem para orações, missa e celebração em honra dela. Gozado, porque aqui no Brasil você não escuta falar de Santa Ana. Impressionante isso. Entendeu? E em outros lugares tem culto, nossa, de veneração a Santa Ana. A Igreja Católica, eu nunca vi, né? Mas, em todo caso, as pessoas costumam invocar sua intercessão, especialmente na maternidade, na família, tudo isso mesmo. Então, a festa de Santa Ana é festejada em vários lugares do mundo, e existe os 9 dias da Santa Ana. Em algumas tradições, os fiéis realizam essa novena, 9 dias de oração, em preparação para essa festa. Essa prática é uma forma de buscar intercessão e fortalecer a fé. A festa de São Joaquim também é junto, né? Em algumas regiões, a festa de Santa Ana é celebrada juntamente com a festa deles. Então, é a festa do casal, certo? No mesmo dia 26 de julho, ou em datas próximas. Essa combinação
ressalta a importância da família, da maternidade na tradição cristã. Celebrações regionais. Aonde? Agora que eu volto, que agora que eu achei. Em Quebec, a Basílica de Santa Ana, em Beaupré. Beaupré. Acho que fala assim, que é francês. Veja bem, aqui nós temos a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Lá em Quebec, tem a Basílica de Santa Ana, e é maravilhosa. Tem a foto para vocês verem. Em lugares como Canadá, França, Espanha, existem festivais com Maria dedicada a Santa Ana. Por exemplo, em Quebec, a Basílica de Santa Ana é importante destino de peregrinação, atraindo milhares de devotos anualmente. Na Igreja Ortodoxa também. A Igreja Ortodoxa também venera Santa Ana, com celebrações litúrgicas, que é a Igreja Ortodoxa é mais ligada com os libaneses, com os árabes, né? É uma ramificação grande mesmo de judaico, mas é ortodoxa, não é ligada à Igreja Católica e nem só aos judeus, certo? Então, embora as datas e tradições possam variar, a veneração de Santa Ana é especialmente rica de fé cristã, refletindo a importância da maternidade, da família, da espiritualidade, certo? Então, eu pus aqui uma oração da Santa Ana, que é muito importante, que é muito bonita, por sinal também. Ó gloriosa Santa Ana, modelo de fé e ternura, vós que foste escolhida para ser a mãe da Virgem Maria e avó do nosso Salvador Jesus Cristo, intercedei por nós junto ao trono divino. Ensina-nos a amar a Deus com todo o coração, a sermos pacientes nas provações, generosos no serviço ao próximo. Ajudai-nos a educar nossos filhos na fé e a viver em paz e harmonia com todos. Santa Ana, fonte de sabedoria e proteção, rogai por nós, agora e em todos os momentos da nossa vida. Amém. Então, é muito bonito e está aqui para vocês. Tem a oração da maternidade, que deve ser dada para todas as mulheres que querem ser mães e que já são mães. Então, a origem da Santa Ana é venerada pela tradição cristã, que é a mãe da Virgem Maria. Então, nas fontes bíblicas, não tem. Então, vocês nem procurem, porque não tem. Não tem nada, absolutamente nada gozado sobre a Santa Ana. Eu acho isso incrível falar isso. Mas não tem. Mas em Tiago fala muito, porque Tiago é muito ligado aos ensinamentos dos essênios, ele é diferente um pouco, ele era mais devoto, tudo que estava ligado a Jesus só. Então, aqui, em Quebec, tem a oração na apostila, vocês vão pegar, tem a oração para a maternidade, eu fiz um apelo aqui, para que, olha, a Santa Ana, você que compreende as lutas, os desafios da maternidade e da vida familiar, olhe por mim e pelas minhas preocupações. Ajude-me a encontrar a força e a coragem necessária nos momentos difíceis que eu enfrento. Interceda por mim junto ao seu neto Jesus, para que eu possa viver em paz e harmonia com a minha família e amigos. Então, é tudo relacionado com pedidos, apelos, vocês vão ter, sim. Essas orações que eu pus aqui, e apelos a Santa Ana, representam uma parte essencial da devoção que muitos praticam em sua vida espiritual. Então, o que vocês buscam? O que o ser humano busca com ela? Conforto, orientação, apoio nas diversas situações que enfrentam. Então, ela nos ajuda principalmente na família. Vamos agora, novena da Santa Ana, mãe de Maria e avó de Jesus. É assim que tem que se referir a ela, não a Santa Ana.
Ana, a mãe de Maria, que foi a mãe de Jesus. A mãe de Maria, a mãe de Virgem Maria, a mãe de Jesus. Essa novena é um momento de oração, reflexão dedicado a Ana, que nos ensina sobre a importância da fé, da família, do amor. E esses 9 dias, eu trouxe todo, cada dia tem uma oraçãozinha. Então, vocês vão ter tudo isso para vocês fazerem sempre que precisarem. Certo? Porque ela interfere na nossa vida, principalmente na família. E todos nós temos que preservar a nossa família. Sabe? A família que você construiu, a família do seu companheiro, da sua companheira. O amor, ele vive fluente, mesmo hoje, entre duas pessoas do mesmo sexo. Ali é uma família, é o amor. Então, a preservação da família é importante. Não me interessa que família. É importante a família. A família é constituída de várias pessoas que se amam. Várias pessoas, se veio de si ou não, se adotou, se não adotou, não interessa. A formação da família está ali. Essa família, como diz Jesus, onde 2 ou mais pessoas se reúnem, em meu nome eu estou presente. Então, ele está presente. Então, essa novena é muito importante para a família, certo? Então, ela traz essa harmonia para a família. Porque hoje, família é todas as pessoas que moram dentro da casa, independente, pode ser uma pessoa, um sobrinho seu que veio morar, ele é a sua família, ele faz parte daquela família. Ah, uma pessoa que você está ajudando porque está estudando, ele faz parte da sua família. O cachorrinho faz parte da família. O animalzinho que vive dentro de uma casa faz parte da família. A minha é a minha família. Nossa, faz parte de mim até. Certo? Então, é isso. Essa novena, no momento de reflexão, é muito importante isso. E eu estou pensando em gravar, porque assim vocês escutam. Certo? Acho que eu vou fazer isso. Então, a igreja da Santa Ana, em Jerusalém, ela é muito bonita. E a gente não sabe se ela está... pelos estudos que eu vi aqui, ela está lá na igreja dela, em Jerusalém. Então, a morte da Santa Ana não é descrita pela Bíblia, não é descrita nem que ela viveu, né, nas tradições cristãs. Sugere que ela pode ter vivido até uma idade avançada, testemunhando o crescimento de sua filha e possivelmente a vida de Jesus, porque ela ajudou a criar Jesus. Sim, ela foi bem velha, ela viu o neto dela, eu acho que até perto da crucificação. Acredita-se que ela tenha morrido em Jerusalém, mas o local exato do seu sepultamento não é amplamente documentado. Algumas tradições indicam que Santa Ana foi enterrada em um lugar que hoje é associado à igreja dela, em Jerusalém, que é um importante local de peregrinação. Essa igreja, construída no século XII, é considerada um local onde celebra as memórias de Santa Ana e sua contribuição para a história da salvação através de Maria. Embora haja variações e tradições sobre a vida da Ana, a vida e morte da Santa Ana, ela continua a ser uma figura de inspiração e devoção para muitos, simbolizando a maternidade e a fé. Então, eu fiz uma frase final aqui. A Santa Ana, mãe de Maria, é a avó de Jesus. Que tua fé e devoção inspirem nossas vidas.
guiando-nos sempre na luz do amor e da sabedoria divina. Então, a conexão com ela é muito fácil de se fazer. É só você abrir o seu coração. Vocês vão sentir um calor do amor familiar que atravessa gerações e fortalece a cada um de nós. Então, eu fiz uma meditação também sobre a Ana, mas eu quero deixar bem aqui o mais importante, que, como eu falei, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma filosofia, de uma pessoa que viveu e que de uma importância incalculável nessa evolução cristã, que nós existimos, nós estamos participando disso. Então, ela como na Fraternidade Branca. Sim. Então, quando a gente lembrar do raio rosa, do raio verde e do raio rubi dourado, vamos lembrar de Ana. Sim. A mais conhecida com o nome de Santa Ana. Certo? Mas não é que ela é uma santa que está lá, né, em algum lugar. Não. Não. Na Igreja Católica não tem, acho que nem não tem imagem, acho que de Santa Ana, não sei. Mas ela não tem. Na Bíblia não está. Eu acho incrível, né? A Maria veio do ar, né? Então não se fala sobre os pais dela, como ela chegou aqui, que ela foi um milagre, porque a Ana já era considerada uma pessoa com mais de 40 e poucos anos, e naquela época não tinha filhos. Era com os 16, 17, olha, já começava a ser mãe. Então, ela não se fala dela. E ela foi o início da era cristã. Porque foi esse milagre que ela recebeu. Ela foi escolhida para ser a mãe da Virgem Maria, que foi a mãe de Jesus. O grande ícone. O ser que trouxe o Santo Cristo para cá, todos nós. Que está latente no nosso coração. É tão importante para a gente ser avó. Imagine para ela. Do Cristo. Incalculável. Nossa. A validade dela. Certo? Eu acho que ela deveria ser, assim, lembrada como a filha dela. Sem dúvida alguma. Porque ela representa a maternidade. Não é Maria. É a Ana, que representa a maternidade universal. Certo? Então, vamos fazer agora a meditação da Ana. Está aí também na apostila. Todo mundo sentado. Vamos mergulhar agora na linhagem da luz. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Visualize um campo dourado banhado pela luz do entardecer. Você caminha lentamente até ver uma mulher de cabelos prateados ali na sua frente. Ela está em volta dela tem um manto azul e dourado. Ela sorri para você com ternura. Chegue mais perto e veja. É a Ana, é a Santa Ana. Ela se aproxima e segura suas mãos. Sinta a energia de uma avó cósmica, guardiã da sabedoria ancestral, que conhece os ciclos da vida e o poder da espera confiante. Respire com ela. Ela lhe sussurra, ela fala baixinho para você. O tempo de Deus é perfeito. Toda semente floresce quando o coração está pronto para colher. Permita-se mergulhar nessa vibração.
Peça a Santa Ana que te ensine a confiar no invisível, a manter viva a chama da fé, mesmo quando tudo parece silencioso. Sinta agora uma luz azul celeste descendo sobre você. Sim, essa luz é a bênção da linhagem feminina e espiritual que passa por Ana, por Maria, e alcança você. A Santa Ana, raiz da bênção, que deu fruto em Maria, intercede por nós, para que também geremos amor e luz no mundo, para todas as pessoas ao nosso redor. Sim, essa luz azul dourada que veio do céu, que Maria trouxe para todos nós nessa meditação, chega até nós. Sim, trazendo amor e luz, para que nós possamos gerar isso para o mundo, para todos os nossos semelhantes. Sim. Permaneça alguns instantes em silêncio. Respire. Sinta a leveza desse amor, a grandeza desse amor. Agradeça. Agradeça a presença dessa mulher maravilhosa que é a Santa Ana. A Ana, a mãe de Jesus. E volte lentamente ao momento presente. Sim, a Santa Ana, ela é a mãe universal. Sempre, em resumo, a Ana é honrada como a mãe de Maria, a avó de Jesus, o símbolo da fé, da perseverança e maternidade abençoada. Sim, na mística e no esoterismo, podem ter tido manifestações em encarnações diferentes, mas o que mais prevalece hoje são os raios que ela pertence. Ela lida, ela influencia nesses raios. Então, aqui eu trouxe para vocês tudo sobre a Ana, uma coisa que não se fala, que não tem. A Santa Ana, a mãe de Deus, a avó bendita de Cristo, tu que guardaste com fé o mistério da promessa divina, intercede por nós nas horas de espera e de silêncio. Desperte em nós a confiança do tempo sagrado. Sim, ensine-nos a acolher com paciência o propósito da minha alma. Tu que geraste o vaso sagrado da Mãe Santíssima, ajude-me a ser também um vaso de luz, que acolhe, que nutre e que transmite o divino. Santa Ana, a Ana, a mãe de Jesus, a mãe de Maria, que é mãe de Jesus, sábia da linhagem de luz, caminha comigo e me ensina os seus segredos. O segredo da serenidade, da fé, do amor, que não desiste. Ela me ensina a não desistir das coisas. Sim, ter fé e continuar no foco, continuar na peregrinação, porque assim foi a vida dela. E assim deve ser a nossa. Sim, porque eu já não sou nem mais avó, eu já sou bisavó. Sim, eu já tenho bisneto, 2 bisnetas. Então, prestem atenção. Eu trouxe muita coisa sobre a vida de Santa Ana, trouxe muitas orações, apelos da Fraternidade Branca, a meditação, e para vocês, se num dia, quem somos nós para não dizer que um dia não precisamos? Nós vamos precisar, sim. No momento que você perdeu a fé, no momento difícil de você perder um ente querido da sua família,
desconstruiu a família. O que você faz? Senta e faz essa meditação de Santa Ana, para que traga de novo aquela harmonia que existia, que traga o entendimento de que aquilo não foi uma perda. Todos nós nascemos e temos que morrer. Entender que foi um ciclo, que aquele ente querido não destruiu a harmonia de uma família, mas sim foi para outro espaço. E nós que ficamos aqui, vamos continuar. É nesse momento que Ana chega e traz para nós essa segurança, essa peregrinação, essa perseverança. Certo? Assim, eu termino hoje minha live. Gratidão imensa a vocês. Nós vamos continuar dando esse curso. E a próxima vai ser a vida de Maria, a mãe de Jesus. Certo? Gratidão, gratidão. Maravilhosa a sua aula.